Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tô passando por aqui novamente para falar um pouquinho a respeito daquele vídeo que eu fiz, onde depois que eu terminei, eu ouvi e me ouvi e me ouvi tantas e tantas vezes e viu quão imperfeita eu sou. Quão imperfeita eu sou. Ali eu enxerguei tantos erros, ali eu enxerguei tantas palavras ditas em momentos que não eram para ser ditos. Ali eu me emocionei muito, teve horas que eu achei que eu nem fosse conseguir continuar a falar. Minhas emoções estavam travando, trancando aqui a minha garganta. Teve horas que a minha voz até estava sumindo. Mas essa autoanálise minha foi muito bom, por perceber o quão imperfeita eu sou, né? E também, assim, não tô fazendo um vídeo através de nenhum respaldo, de nada escrito, de nada lido, não é um livro, não foi nada que eu pensei antes e escrevi e agora eu tô lendo para vocês. Não, eu simplesmente sentei, liguei meu telefone e vim aqui conversar. Então, haverá falha, sim, sempre haverá. E nem sempre ficará bonito, também não é isso que eu quero. O meu propósito aqui é somente falar e fazer o bem para aquele que está me ouvindo, né? Agradar, nem sempre a gente vai agradar. Quem sou eu? Nem sempre. Jesus, o perfeito, o Senhor dos senhores, não conseguiu agradar. E ele também não fazia questão de sair agradando, né? A palavra, para quem conhece, para quem lê, não há nenhum versículo onde fala que Jesus saiu pedindo: me adore, me ame, me siga. Não tem, tanto é que ele fez escolha de 12 apóstolos. De uma multidão, 12 acompanhavam ele, desculpa. Então, assim, se ele, em toda a perfeição do mundo, o único perfeito que existiu, que nós crucificamos, não fazia questão, quem sou eu, né? Quem sou eu? E também eu não vou conseguir agradar a todos. Então, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre filhos. Eu queria falar um pouquinho sobre filhos. No meu primeiro vídeo eu me apresentei, falei meu nome, né? Falei que eu ia falar um pouquinho de mim, realmente eu falei um pouquinho de mim. E hoje eu vim aqui para falar sobre filhos. Eu tenho visto bastante comportamento de algumas mães que olham para mim, que conversam comigo e falam para mim que não estão dando conta de crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos, gente. Aí eu me pergunto, como assim? Mães que têm esses filhos e falam: Deus me livre, não quero ter mais, chega, já foi, bastou, não consigo mais. Eu tenho 4. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos meus 4 filhos. E na verdade, gente,
eu complemento com mais 2. Então, na verdade, são 6, porque eu tenho 4 biológicos e 2 que o Senhor me presenteou durante a minha vida, que são meus filhos de coração. Que um é um filho do meu esposo, o Vitor, que eu amo como se fosse filho meu, e a Maria, que é filha também do meu ex-marido, do meu primeiro casamento, que também eu tenho como minha filha, né? Então são filhos que eu não escolhi, mas que Deus me presenteou. E eu sou muito grata por isso. Muito grata. Os meus filhos, a Laís, a mais velha, João Pedro, Luiz Henrique e Anderson. O Anderson é o mais novo. São os meus orgulhos. Os 6 são meus orgulhos. Eu os amo, gente, de uma forma tremenda. Não vou dizer para vocês que eu fui uma perfeita mãe. Não fui. Tive muitas falhas. Errei muito. Errei demais. Eu fui mãe com os meus 18 anos, da minha primeira filha. E mãe não vem com um manual, né? Não vem falando, quando o filho fizer isso, aperte um botão, corrija assim. Gente, não é máquina. Quando se estraga, você manda arrumar, não é? Só que, contudo, eu ainda olho para trás e vejo que, mesmo com os meus erros, com as minhas falhas, tentando acertar, porque eu acredito que todas as mães, todas, por mais que falhem, por mais que errem com os seus filhos, a intenção não é essa. A intenção sempre vai querer, a gente quer o bem do filho, né? Por mais que a gente erre. Então eu venho dizer a essas mães, gente, filho é tudo de bom, é o orgulho da gente. Assim como nós demos o trabalho para o pai, para a mãe, para a avó, para o responsável que ficou por nós na nossa infância. Porque a criança dá trabalho. Como diz a música, criança não trabalha. Criança dá trabalho, né, gente? Mas tudo tem uma recompensa. Tudo. Hoje os meus filhos, né, todos aí, bem dizer, adultos, já com seu caminho estruturado, já trabalham, têm sua vida praticamente dependente há muito tempo já, né? O que mais depende de mim e ainda depende é o Anderson, é o mais novo, mas os outros já estão encaminhados, né? E eu louvo a Deus, novamente eu repito, eu louvo a Deus pela vida deles na minha vida, porque assim como eles vieram e eu ensinei a comer, a beber, a andar, a falar, a respeitar, a colocar limites, a respeitar o próximo, a respeitar a autoridade, o professor, os avós, a família, a sociedade em comum, né? Eu sou tão grata a isso porque no fim eu olho e vejo que, contudo, eles me ensinaram muito mais. Muito mais. Eu aprendi muito com meus filhos, muito. Houve dias que brigamos, né?
Houve dias que nos amamos, que nos amassamos. Sim, gente, houve. Mas quem nunca, né? Quem nunca? Então eu olho para essas mães e eu fico pensando assim, gente, não espera dos filhos. Não espera, porque a gente não cria eles pra gente. O Senhor nos deu eles. Nós, mães, somos a porta de entrada deles para este mundo. Porque eles têm propósito aqui nesse mundo, assim como eu e você. Então, a mãe que cria o filho esperando algo em troca lá na frente, me desculpa, mas você está errada. Porque o filho, a gente tem que seguir como a natureza. Como os pássaros fazem quando suas crias já estão lá prontos para voar. Se a mãe vê que o filho não sai do ninho, o que ela faz? Ela vai e empurra. E o filho vai ter que aprender a bater asas e voar. E assim somos nós também na natureza, gente. A gente cria os nossos filhos para eles se estruturarem e procurar o caminho. Porque cada um aqui tem o seu propósito, né? Então eu fico às vezes pensando, não julgando, porque quem sou eu para julgar? Eu não considero como julgamento, mas eu penso. Eu comparo a minha criação com a dos meus filhos, e quando eu vejo algo que passa além daquilo, que não foi a minha realidade e que não é a minha realidade, eu tento passar para aquelas mães que eu converso. Os filhos não são nossos. A gente está aqui somente para ensinar o caminho, para mostrar o caminho. As escolhas são deles. Nós, responsáveis, pais, mães, às vezes nós vamos chorar com eles pelas escolhas erradas e também vamos comemorar pelas escolhas boas. Com a gente não foi diferente. Quantas escolhas erradas nós fizemos? Como nós fizemos nossos pais sofrerem por nossas escolhas? Como? Só que cada escolha tem sua consequência, né? Então, às vezes tem pessoas que chamam de karma, de propósito, de destino. Tem vários nomes que se dão para isso, né? Então, eu falo, gente, tudo vem das nossas escolhas. Cada consequência nossa vivida é de uma escolha feita nossa. Lá atrás, lá atrás. Eu costumo dizer que nós temos dois caminhos. A palavra fala que tem um caminho estreito, tem um caminho largo. Mas para nós, geralmente, o mais largo facilita a nossa vida. Só que geralmente não dão bons resultados. E as decepções, elas chegam pelo fato das nossas escolhas. Então, o que devemos fazer? Nós, já maduras, a gente que já tem um certo tempo de vida, né? A gente procura ensinar o filho a não ter as mesmas escolhas e passar pelos caminhos que nós passamos. Por quê? Porque não queremos que eles sofram o que nós sofremos. A gente não quer que eles passem por onde nós passamos para não colher os frutos que nós colhemos.
que não foram bons. Só que não adianta. A gente pode plantar, nós vamos plantar sim, aquela raiz que vai ficar ali desde a infância. Tudo que é ensinado é enraizado. É enraizado. A criança, ela vai aprendendo, e por mais que não seja escolha dela futuramente, daquilo que a gente diz ser o bem, ser o melhor para ela pode até se perder no caminho, na adolescência, na juventude, na vida adulta. Só que quando ela se perde, aquela raiz, aquela coisa boa que a mãe, o pai, o responsável plantou naquela criança, ela volta, ela retorna para aquela criança interna. E ela volta inconscientemente todas as lembranças, tudo aquilo que foi plantado, ela começa a se desconstruir e começa a se reconstruir. Eu chamo isso de maturidade. Eu acredito que assim como eu, você também, a gente não acertou todo o caminho da nossa vida 100%. Não existe. Eu acredito que não exista pessoas com 100% de escolhas certas. Eu não creio nisso. E eu dou graças a Deus pelos meus erros, por minhas falhas, porque foi através delas que me encorajaram, foi através delas que eu me conheci. Foi através delas que eu fui falando, Kelly, não é por aí, olha o que o pai falou, olha o exemplo, né? Quantas cabeçadas a gente dá na vida por falta de obediência, por falta de escutar o pai, a mãe, aquele que tanto ama a gente. A gente quebra a cabeça. A gente quebra. Mas no fundo é bom porque a gente aprende. E com isso a maturidade ela se floresce de dentro de nós, né? Porque eu acredito que senão a gente ficaria assim, se. E se eu não tivesse andado por esse caminho, se eu não tivesse feito essa escolha, se eu não tivesse ido por aqui, como ficaria a nossa vida se tivesse essa dúvida do se a gente não tivesse andado por esse caminho? Teve muitos caminhos que eu andei, que eu me arrependi, só que hoje eu olho com outro olhar. Porque foram caminhos que hoje eu sei identificar que não servem para mim. Caminhos que me fizeram sofrer por escolhas minhas. Porque eu falo que amigo nenhum incentiva. Eu não acredito em incentivo de amigos. Ah, eu errei porque eu estava com fulano. Eu errei porque meu amigo é errado. Andei com ciclano. Não, escolha é minha. Posso estar rodeada de pessoas com vícios, com erros, de todas as formas generalizadas. Mas a escolha é minha. Eu tenho o poder de dizer não. Só que quando eu digo sim, na imaturidade da nossa vida, a gente pensa que a gente está escolhendo e fazendo a coisa certa. E devemos sim passar por esses momentos, porque é ali que a gente amadurece, é ali que a gente dá valor na vida, nos nossos pais,
nos conselhos, nas lágrimas que fizemos os nossos pais chorarem por nossas rebeldias, por nossas teimosias, por nossas desobediências. E com nossos filhos não é diferente. Tem mãe que não entende isso, tem pai que não entende isso. Eles querem levar o filho sob controle. Gente, nós não somos máquinas, como eu disse já, nós não somos robôs. E cada um tem sua escolha. Somos livres, nós somos livres. O Senhor nos fez livres para escolhermos. Só que nós temos a consciência de que cada plantio tem a tua colheita, né? Então, se um filho meu fala, mãe, eu quero ir por aqui. Tudo bem, filho, vai. Quantas vezes eu sentei com os meus e disse, esse não é um bom caminho, esse não é um bom amigo. Hoje você não vai sair. E se sair, eu vou levar, eu vou buscar e tem tal horário para mim ir buscar. Tal horário você vai estar em casa. Por várias vezes, várias situações eu passei. E eu acredito que você também passe com o teu filho na adolescência. Na aborrecência que a gente fala, né? Que eu também passei por isso. E sei bem do que eu estou falando. Então, gente, deixa os filhos. Vamos parar com esse negócio de que a gente sabe tudo. A gente não sabe de tudo. Com a idade que eu tenho, eu tô aprendendo, a cada dia mais eu tô aprendendo. A gente às vezes faz os filhos sofrerem à toa, com medo nosso. O medo é nosso. Nossos filhos não podem sentir os nossos medos. Eles têm que aprender no caminho deles. Porque se nós passarmos para eles que tudo é lindo, é maravilhoso, que o caminho que a mãe e o pai falam somente é o caminho que eles têm que trilhar, eles nunca vão aprender. Nunca vão aprender. Segura teu filho na tua casa. Não deixa ele sair, não deixa ele aprender nada do mundo. Não deixa ele ver como o mundo é cruel lá fora. Quando esta criança, na fase adulta, tiver a liberdade de sair, de se socializar, ela vai achar que o mundo que ela teve dentro da casa dela é o mesmo que está tendo lá fora. E essa pessoa vai sofrer muito porque o mundo não perdoa. O mundo em si não tem dó. O mundo não alisa. Gente, quando eu digo mundo, eu refiro às pessoas. As pessoas são cruéis, as pessoas são totalmente cruéis. Ser humano não é bonzinho, não. Eu falo por mim também. Eu me coloco, porque eu sou ser humana. Gente, ser humano não é bonzinho. Me desculpa, mas quem fala que o ser humano, o ser humano é bom? Alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Mas no momento que ele não quer ser, no momento que não é conveniente a ele, infelizmente não é, sabe? Porque nós somos de uma natureza que nós também temos nossos instintos, assim como os animais eles não raciocinam, eles agem por instinto. Só que nós, mesmo sendo inteligentes e por raciocinarmos, nós estamos, às vezes, agindo pior que os animais. Então, não deixe teu filho
desse jeito, preso, sem saber o que acontece lá fora, para ele não perder, para ele não se perder. Porque quando a criança é criada num mundo totalmente fechado, num mundo totalmente, naquele mundinho colorido, azul e rosinha, que a mãe e o pai protegem, quando vai encarar o mundo, ele não tem estrutura para isso. É onde vem as frustrações, é aonde vem todo aquele problema, onde seu filho se cala, onde o seu filho se deprime, se fecha no quarto, não quer conversar. Conversa com ele, por mais que ele não queira, converse com ele. Ele não ficou assim à toa, ele não ficou assim sozinho. A gente teve culpa nisso. Eu, você, nós tivemos culpa nisso. Então, gente, vamos tentar fazer diferente. Vamos tentar tirar essa emoção que a gente sente, essa dependência emocional que nós temos dos nossos filhos. Vamos cortar esse cordão umbilical que há tanto tempo já foi cortado e a gente não quer se desligar. Não podemos, gente, não podemos. Eles têm que crescer sabendo como as pessoas são, como as pessoas agem, conforme o interesse delas. Não estou falando que todo mundo é ruim. É que o ser humano, ele tem dois lados, nós temos dois lados, gente. Nós somos repartidos de um lado bom e de um lado ruim. E eu acredito que vocês também saibam que o lado que você mais sustenta é o lado que vai vencer. Nós temos se você sustentar o teu lado bom, aquele lado vai crescer de uma forma que o teu lado ruim, ele vai diminuindo, só que ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali. Assim também acontece com aquele que sustenta somente o lado ruim. O lado bom da pessoa vai diminuindo de uma forma que o lado mal da pessoa vai tomando conta dela. E aquela pessoa não consegue mais enxergar o que é bom. Assim como a pessoa que sustenta o lado bom procura não ver tanto o lado ruim. Não sei se vocês me entenderam, mas se não me entenderam, depois vocês podem estar mandando algumas perguntas, porque eu vou explicar, tá, gente? Então, com isso, o filho fica à mercê da sorte lá fora. Quando eles são completamente protegidos, super proteção. Gente, não dá certo, super proteção. Ele prejudica a vida dos nossos filhos, porque eles não estão preparados para encarar o que está lá fora. Então, vamos ensiná-los para que eles não tenham que parar em uma consulta de saúde mental, num acolhimento de uma unidade que tem que encaminhar para uma saúde mental, igual está acontecendo com crianças. Crianças de 5, 6, 7, 8 anos sendo encaminhadas para a saúde mental. Por quê? Mas, gente, por que está acontecendo isso? É a superproteção? Algum dos fatores, sim. Superproteção. Superproteção. Porque aqui dentro de casa tem o reizinho,
a rainhazinha que manda no pai e na mãe, né? No nosso tempo não era assim. No nosso tempo não era assim. E eu agradeço a Deus por não ter sido assim. Naquele tempo, ai de nós. Só o olhar do pai a gente já sabia o que o pai queria. O pai olhava para nós, a gente já sabia. Depois a gente conversa. E hoje já não se tem isso. A gente já não se olha mais no olhar. Hoje é cada um com o teu celular. Hoje, na própria casa, às vezes um tá no quarto, o outro tá na cozinha. E estamos ali debaixo do mesmo teto conversando através de celulares. Na hora do almoço, na hora da janta, já não existe mais aquele encontro de pais almoçarem com os filhos, até mesmo por causa dessa rotina louca da gente, né? Escola integral, o filho só chega mais tarde, a gente trabalha, então a gente já não tem mais aquela estrutura familiar como antigamente, infelizmente. Eu digo infelizmente porque na mesa a gente resolvia tudo. Na mesa o pai conversava, na mesa o pai nos ensinava. Eu tenho o meu pai, o meu herói, que às vezes, muitas vezes, eu não tenho coragem de falar para ele, mas desculpa, gente. Aqui ele vai saber. Pai, tudo que eu aprendi não foi nem por palavras, foi por coisas que eu via você fazer. Na hora do almoço, se o meu pai tivesse com um boné, meu pai mesmo não falando, ele tirava o boné, fazia sua oração toda vez antes de almoçar, toda vez antes de jantar. Aquele respeito na mesa. Esse foi meu herói. Esse foi aquele que muitas vezes eu dei alegria, mas também muitas vezes eu fiz chorar por rebeldia minha, por teimosia, por ele querer o meu bem e me mostrar um caminho e eu não segui aquele caminho. Desculpa, gente. Eu sou assim, eu me emociono quando eu me recordo de muita coisa, principalmente quando se trata dos ensinamentos não ditos pelo meu pai. Desculpa. É difícil para mim falar assim, que eu me emociono muito. Vocês podem me perguntar, teu pai é falecido? Gente, meu pai não é falecido, graças a Deus. Meu pai tá vivo, tá bem, tem problemas de saúde, mas é tratado, né? Mas eu me emociono por ser filha dele. Por muitas vezes eu ter tido a ingratidão. Por muitas vezes eu fui ingrata ao meu pai. Eu me arrependo profundamente. Só que eu me perdoo por isso. Eu me perdoo por isso.
Porque todas as vezes que eu fui ingrata com meu pai, foi a escolha que eu fiz, né? Foi a escolha que eu fiz. E todas as vezes que ele me alertou, ele queria o meu bem. E eu tinha imaturidade para reconhecer isso. E todos os caminhos que eu passei, que ele falou que não eram bons para mim, gente, eu colhi. E não foram coisas boas. Só que hoje eu agradeço muito, eu sou muito grata ao meu pai. Sou grata demais ao meu pai. E vou repetir isso quantas vezes for preciso. Porque o meu pai educou só com o olhar. Meu pai nos educou com o amor que na maioria das vezes ele não sabia falar ou impor. E hoje eu reconheço isso tudo como amor. E hoje eu sou a mulher que eu sou por causa dele. Por isso que eu falei ali atrás que aquela raiz que a gente planta na infância, por mais que a gente erre durante toda uma vida, ela volta. A gente retorna ao caminho. Meu pai me ensinou o caminho e eu retornei. E eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu retornei ao caminho que o meu pai me ensinou. Ao caminho que ele tanto queria que eu andasse. Porque sabe aquele negócio de você olhar e falar assim, ali tem um buraco, cuidado, não vai por aquele caminho que você pode cair e tropeçar. Porque certamente quem está te falando isso já passou por ali e sabe que ali tem um buraco e provavelmente ele pode ter caído naquele buraco. Então, se ele está te alertando, é porque ele quer teu bem. É porque ele não quer que você passe por aquilo, ele não quer que você caia naquele buraco. Porque quando a gente cai, a gente é difícil de levantar, gente. Então, é isso. Por hoje, eu acho que eu já falei um pouquinho bem a mais. Gostaria de falar mais, assim, é que eu me emocionei muito de falar do meu pai. Porque muitas vezes, me perdoe, mesmo estando perto dele, eu o abraço e falo que o amo, mas tem tantas e tantas coisas que eu queria falar e não tenho coragem. Mas eu sei que eu ainda vou ter. Eu sei que esse momento ainda está sendo preparado. Eu sei que esse momento está sendo preparado pela coragem que eu ainda não tive, de muita gratidão que eu tenho por ele. E que eu preciso falar isso para ele presencialmente. Me perdoem pelas lágrimas, gente, mas a emoção é grande. E eu queria que vocês sentissem isso. Vocês, filhos que me ouvem, ouçam os seus pais. Eles não querem teu mal. Minha mãe é brava, minha mãe me xinga, minha mãe quer acabar com a minha vida, gente. A mãe quer seu bem. É que eles não entendem que você ainda não tem maturidade para enxergar aquele buraco no caminho, que eles já passaram e caíram por ali. Vocês, filhos, não entendem isso e eu compreendo, porque eu passei por essa idade. E eu caí nesse buraco. E nesse buraco foi difícil de sair. Mas eu saí.
eu saí. Mas mesmo assim eu ainda não dava o braço a torcer e para falar para o meu pai que ele estava certo. Eu ainda queria estar certa, mesmo estando lá naquele buraco, com toda a dificuldade que eu passei, por escolhas minhas. E vocês, mães e pais que estão me ouvindo, tenham mais compreensão com seus filhos, entendam a fase que eles estão passando, entendam que assim como nós, eles também fazem as escolhas querendo o bem para eles não querem o nosso sofrimento. Por mais que eles dizem que nós somos quadrados, que a gente só sabe, a gente tudo a gente tá certo, né? Ah, você que é certa, você sabe de tudo. Eles eles não estão numa idade que eles vão compreender que o certo são as escolhas, são as consequências. Eles não estão nessa maturidade, eles não estão no tempo da maturidade para entender isso. Por isso que aquele ditado que quando a gente diz, e eu ouvi os mais velhos falando, e hoje eu repito isso. Como eu queria voltar lá atrás e fazer tudo diferente com a mentalidade que eu tenho hoje. E é verdade. Esse ditado eu ouvia e falava quanta besteira. Imaturidade. Mas é verdade, gente. Quantas e quantos de nós não queríamos voltar lá para trás, lá no passado, que hoje a gente enxerga que foi tão bom para nós. Que os nossos pais queriam o nosso bem. E nós o rejeitamos. Nós rejeitamos o bem que eles queriam para nós. E nós, hoje, colhemos tudo aquilo que nós plantamos, seja um plantio bom ou um plantio ruim, nós colhemos. Então, hoje eu encerro por aqui, né? Já faz um tempinho, desculpa a emoção, gente, que toda vez que eu vou falar no meu pai eu me emociono. Eu tenho muita história para contar, muita história de vida. Porque se eu ficar aqui, eu ficaria meses e meses contando tudo que já se passou na minha vida e sendo exemplo, às vezes nem tão bons, mas na maioria sim. Na maioria sim. Principalmente quando a gente reconhece quando nós erramos e consertamos e não repetimos os nossos erros. Isso é o que importa. Errar, todo mundo vai errar. Faz parte da vida. E graças ao erro que nos faz crescer, que nos faz amadurecer, que nos faz valorizar tudo que nos foi ensinado. Então eu sou grata por ter errado muito. Eu me entristeço e me emociono quando eu falo do meu pai, porque eu lembro das lágrimas que às vezes ele derramava pela minha desobediência, mas eu tinha que passar por aquilo. Nós, filhos, a gente não quer magoar e nem entristecer os pais, mas na nossa imaturidade a gente acaba fazendo. Assim como os pais também não querem ferir os filhos, mas nós temos o compromisso
de colocar eles no caminho bom. Só que nós também somos falhos. Então, enquanto a gente não se perdoa, enquanto a gente não se reconstrui, enquanto a gente não enxerga que somos falhos, que todos somos falhos, a nossa vida vai continuar assim, num pé de guerra entre mães e filhos. Mas quando a gente aprende e começa a desemaranhar tudo isso, é como se fosse um novelo de lã, gente, tudo bagunçado. Quando a gente começa a arrumar, a nossa vida começa a melhorar, porque a gente começa a entender tudo. Tudo, a partir do momento que eu sei que eu estou sofrendo, eu tenho que ter a minha consciência que eu plantei aquilo, que esse sofrimento vem de uma escolha minha, mas que eu posso sim fazer a diferença. E a felicidade também que eu recebo foi de um plantio que eu fiz. E aí nós temos que ser gratos, gratos por tudo, né? E eu agradeço as minhas falhas, agradeço os meus erros, agradeço a cada vez que eu disse sim para mim, para eu poder cair e ter forças de levantar. Porque hoje eu sou o que sou justamente pelas minhas quedas. Justamente pelas minhas quedas. Porque se eu tivesse passado por um caminho sem buracos, sem prejuízos, sem medo, sem nenhuma perturbação, sem nenhum ranger de dentes, sem nenhuma lágrimas, hoje talvez eu não daria valor à vida que eu tenho. E eu acredito que eu só tenho isso e que todos nós temos a partir do momento que a gente aprende a enxergar para tudo isso. Então, gente, aqui eu me despeço de vocês. Desculpe novamente. Já estamos aí nos 48, já vai dar 48 minutos que eu estou aqui falando. Me desculpe pelas emoções. E eu espero novamente vir aqui e contar mais um pouquinho da minha história. E um beijo para os meus filhos que eu amo tanto. E vou repetir aqui novamente para os meus filhos que eu tive a escolha em tê-los e pelos meus filhos que Deus me presenteou. Então, Laís, João, Luiz, Anderson, Vitor e Maria, eu amo vocês. Amo demais. E agradeço a Deus por cada ensinamento que vocês me deram durante a vida. Porque eu aprendi muito mais com vocês do que eu ensinei vocês. Hoje eu tenho orgulho de ser essa mãe que errou, essa mãe que foi falha em muitos momentos. E eu sou grata por cada um de vocês. Vocês são meu orgulho. Vocês são o meu orgulho. E hoje, por vocês terem hoje vocês são pessoas maravilhosas, muito melhores que eu em tudo. E a minha felicidade é essa. Por ter vocês na minha vida. Por saber que cada um
fez suas escolhas e estão nas suas vidas, com seus sonhos, realizando seus sonhos. Foi para isso que eu criei vocês. Hoje vocês estão realizando os sonhos de vocês. Cada um no lugar que escolheu ir. E eu peço que Deus abençoe vocês, aonde vocês, filhos, estiverem. Que Deus esteja com vocês. A mãe está aqui. Por mais que eu esteja longe de vocês, eu não paro de pensar em vocês. Nem um minuto. Mesmo no trabalho. Mesmo em casa. Eu sempre estou em pensamento, pedindo a Deus que os guarde, que os guarde em todos os momentos, nas dificuldades, e que Deus dê sabedoria para vocês nas escolhas, assim como vocês têm tido escolhas maravilhosas, que hoje vocês estão e são o que são, porque são mérito de vocês. O mérito não é meu, o mérito é todo de vocês. E eu os amo profundamente, eu os amo. Eu os amo tanto que eu dei a liberdade de cada um fazer a sua escolha, que eu respeitei a escolha de vocês em tudo. E o que eu quero é que vocês sejam felizes, porque vocês sendo felizes e estando bem, eu estou bem também. E eu sou aquela mãe que empurrou vocês do ninho, aquela mãe que ensinou, vai, faça, corre atrás dos sonhos de vocês, estudem, sejam pessoas boas, não se sintam melhores que ninguém, porque aqui a gente não é melhor que ninguém. E vocês, com todo orgulho, meu orgulho, cada um de vocês, por serem diferentes, cada um na sua concepção, cada um nas suas escolhas, na forma de pensar. Eu amo a união que vocês têm. Eu amo a preocupação que cada um de vocês tem entre vocês. Eu amo o ser que vocês se criaram. Parabéns por vocês. Parabéns. Gente, eu vou agora sim, eu vou finalizar aqui, porque eu tinha que falar do meu pai, tinha que falar dos meus filhos, e em questão disso, se resumindo, eu tinha que falar para citar para essas mães que eu converso. Não desista dos filhos de vocês, gente, por favor. Eles são o melhor de nós. Eles são bênção do Senhor na nossa vida. E se hoje você acha que eles estão dando trabalho, quem não deu, gente? Quem nunca deu trabalho para os pais? Pense que eles vão crescer. Só que o caminho a mostrar depende de você. A escolha será um deles. Mas o caminho cabe a você mostrar. Que Deus os abençoe. Que todos tenham uma boa noite. E que a paz do Senhor esteja no lar de cada um de vocês. Muito obrigada por estarem comigo até aqui. Muito obrigada por ouvir. E eu espero que este vídeo, estas palavras, cheguem a pessoas que realmente precisam ouvir, que precisam ser acolhidos nesses
temas que eu estou citando. Obrigada e gratidão a todos, e gratidão primeiramente ao Senhor que me deu a coragem de iniciar tudo isso do nada. E é do nada que tudo se faz. Obrigada. Fiquem com Deus.